Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo. Domingo lembra de especial lembra escola dominical. Muito bem, gostei de ouvir. Vamos lá, galera. Hoje eu trouxe a segunda parte da história de Moisés. Mas antes de começar a contar a história para vocês, vamos cantar comigo? Chama a mamãe, o papai, o irmãozinho. Traz aí todo mundo para a sala, pede para todo mundo sentar para ouvir a história com você e ensina a musiquinha para eles. Vamos lá comigo? 1, 2, 3. Era uma casa amarela, dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma mala, dentro da mala uma Bíblia. Dentro da Bíblia uma história que eu vou contar para vocês, que eu vou contar para vocês. E para relembrar a nossa história da semana passada, eu vou contar um resumo bem pequeno da nossa história em forma de poesia. E a poesia fala que Deus tem um plano para nós. O menino nasceu, a sua mãe o escondeu. Sua irmã de longe o protegeu. A filha de Faraó amou e cuidou do menino hebreu. E o nome de Moisés ele recebeu. Quem se lembrou aí da nossa história? Lembra daquela história do menininho que foi colocado no cesto e desceu o rio abaixo? Ah, muito bem. E lá em Êxodo 32... a história continua dizendo que a filha de Faraó gostou da ideia da irmã de Moisés. E aí permitiu sim que ela buscasse alguém para cuidar de Moisés. E ela, muito esperta, pegou rapidamente na mão da mãe e levou a mãe até a filha de Faraó. E a filha de Faraó permitiu que nos primeiros anos de vida Moisés fosse criado lá junto com o povo hebreu para que a mãe o amamentasse. Segredo, a mãe não contou que era mãe dele e a filha de Faraó nem imaginava que a mãe era mãe dele. Então ele foi criado lá pelo povo hebreu, aprendendo a cultura, aprendendo a comida, aprendendo as danças e aprendendo principalmente sobre Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, Quando Moisés cresceu um pouco mais, ele teve que ir lá para o palácio, viver próximo a Faraó e aprender a cultura egípcia. Então, do mesmo jeito, ele aprendeu sobre a comida do Egito, sobre os costumes do Egito, sobre as danças do Egito e sobre os deuses do Egito. Mas Deus já tinha um plano na vida de Moisés tão profundo, que Moisés, no fundo, ele já gostava do nosso Deus, já honrava o nosso Deus, não é? E aí Moisés cresceu lá no palácio, no Egito, junto àquele povo, mas conhecendo também a cultura dos hebreus. E vocês se lembram que eu contei na semana passada que os hebreus se tornaram escravos do povo egípcio? Ah, lembra, não lembra? Pois é. Um dia, Moisés andando pelo palácio, ali próximo na região do palácio, ele viu um egípcio maltratando um hebreu, humilhando esse hebreu, batendo no hebreu, e Moisés ficou muito, mas muito irado. Ele não conseguiu controlar a sua raiva e acabou matando o egípcio. Ele matou o egípcio. E o faraó ficou sabendo disso, gente, mas o faraó não gostou, ficou tão triste, ficou tão irado, tão zangado com Moisés que mandou matar Moisés. Moisés ficou sabendo disso e rapidamente fugiu do Egito. Ele fugiu para uma terra bem distante que se chamava Midian. Lá nessa terra ele conheceu sua esposa, casou-se, teve filhos e vivia muito feliz. Lá ele cuidava das ovelhas do seu sogro. Eram muitas ovelhas e aí ele tinha que levar as ovelhas para pastar, e andava por muitos e muitos quilômetros.
E Moisés andava muitos e muitos quilômetros com essas ovelhas. Numa dessas andanças, um dia, Moisés viu uma árvore que se chamava sarça queimando, mas aquele fogo não consumia a árvore, não queimava a árvore, e ele era um fogo ardente e muito forte. De repente, Moisés foi chegando perto e mais perto e... Moisés, Moisés! Eis-me aqui, Senhor. Moisés reconheceu a voz de Deus. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. Naquela época, muitas pessoas tinham esse costume, tirava a sandália dos pés em sinal de respeito. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito. Vou livrar eles das mãos dos egípcios e vou levá-los para uma terra boa, que tem leite e mel. Quero te enviar a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Como assim, Senhor? Como eu vou falar para o Faraó que o Senhor vai livrar o povo do Egito? Eu serei contigo. E se eles não acreditarem em mim e perguntarem por que o Senhor me enviou? E se perguntarem qual é o seu nome? E eu não sei o que dizer para o nosso povo, Senhor. Eu sou quem sou. Diga a eles que o Eu Sou me enviou até vocês. Reúna as pessoas mais velhas, as autoridades do povo de Israel e diga a eles que eu tenho visto o que tem acontecido com o meu povo. Vou libertá-los e levá-los para uma terra boa que dá leite e mel. Você, junto com as pessoas, irão até Faraó e dirão para ele libertar o meu povo. E falará para deixar meu povo ir. Mas eu sei que Faraó não vai deixar. Então estenderei a minha mão e ferirei o Egito e depois ele deixará ir. Ah, e se eles não acreditarem, eu acho que isso não vai dar certo. Como que eu vou provar para eles, Senhor, que o Senhor apareceu a mim? Na sua mão tem um cajado de pastor. Joga ele no chão. Uma serpente! Agora pegue ele pela cauda. Ah, ele virou um cajado de novo. Que legal! E assim, Deus continuou dando provas a Moisés da sua existência, de que de fato ele era o Deus e ele estava falando com Moisés, né? Mas Moisés ainda assim questionou a Deus, porque não sei se vocês sabem, mas Moisés era gago, ele não sabia falar direito, algumas pessoas não o entendiam. Então ele questionou a Deus: Senhor, mas eu nem sei falar. Não se preocupe, Arão, seu irmão, irá falar por você. A partir desse momento, então, ele ficou convencido de que essa estratégia de Deus daria certo e se prostrou diante do Senhor e disse: eis-me aqui. Olha que história linda, gente! A história de Moisés, a história que Deus trouxe para a vida de Moisés. Vocês perceberam o cuidado de Deus na vida de Moisés desde que ele era bem bebê? Ele vem sendo cuidado por Deus até aqui, até Deus falar para ele o que ele queria dele, até ele ficar adulto. E tudo que aconteceu, até a fuga dele do Egito, era da vontade de Deus. Não é? Então, isso tudo, gente, traz para nós como lição aquela velha história que nós já sabemos, que nós já falamos em algumas lições lá atrás, que Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. E o que nós temos que fazer para que esse plano seja executado na nossa vida? Conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus. E quanto mais nós conhecermos a Deus e tivermos intimidade com Deus, mais nós vamos ter facilidade de ouvir a voz de Deus. Vocês viram quanto Moisés
ouviu a voz de Deus e foi fácil identificar a voz de Deus rapidamente? Então é assim que nós devemos agir, é assim que nós devemos ser. Eu sei que não é fácil, que muitas vezes Deus fala conosco e a gente pensa, ai que bobagem, isso é coisa da minha cabeça. Mas a gente muitas vezes tem que dar espaço para que Deus fale ao nosso coração e a gente tem que parar para ouvir, parar para entender o que Deus quer para nós, não é? E aí, dentro desse plano que Deus tem para nós, nós temos que nos dispor a fazer a vontade de Deus, né? E porque o plano de Deus para a nossa vida é maravilhoso, é sempre bom, né? Nós temos que entender que o sempre bom não é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus para nós, não é? Então, para isso, a gente precisa se dispor, colocar o nosso coração à mercê do Senhor, né? E para ficar mais íntimo de Deus e entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos conhecê-lo, ter intimidade, conhecer a Bíblia, estudar, ir à escola dominical, aprender, fazer culto doméstico com a mamãe, com o papai, tirar as dúvidas. Quando você tiver uma dúvida que a mamãe ou o papai não conseguir responder para você, pode perguntar para o pastor, pode perguntar para o tio ou para a tia na escola lá dominical da igreja, tá bom? Mas sempre estar conectado a Deus, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e qual é o plano maravilhoso que Deus tem para nós, não é? Então agora nós vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e fazer uma oração, falando para Deus qual é a nossa vontade. Vamos lá? Pegue na mão da mamãe, do papai, dos irmãozinhos que estiver aí com você e feche os seus olhos. Muito bem, vamos lá. Senhor Deus, nós queremos te pedir que realize a sua vontade em nossas vidas. Que o nosso coração esteja aberto a aceitar qual é o seu plano maravilhoso para nós. E que nós saibamos executar o seu plano com muita obediência e dedicação. Amém! Muito bem! Agora, gente, para fechar a nossa lição, nosso versículo do dia para nós fazermos a lição da semana vou mostrar bem de pertinho, Isaías 6:8. Vocês vão estudar essa lição aí com a mamãe, com o papai, durante a semana, durante o culto doméstico, memorizando esse versículo bíblico, tá bom? Olha, já são muitos versículos para memorizar, né? Desde as semanas aí atrás que a gente tem lançado esse desafio. E o desafio de hoje, vocês vão repetir comigo 2 vezes para ficar bem concretizado. E aí, durante a semana, você vai estudando com a mamãe e com o papai. Beleza? Vamos lá. Que tá lá em Isaías 6:8. E agora repete comigo. O Senhor disse: a quem eu enviarei? Quem será meu mensageiro? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez, pela segunda vez, vamos lá? A quem eu enviarei? Quem será meu mensageiro? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que legal, não é, gente? É tão bom falar para Deus: envia-me a mim. Olha só que legal. Assim, a gente tem mesmo que dedicar o nosso coração a Deus, colocar o nosso coração nas mãos do Senhor e pedir para Ele nos enviar, para Ele cumprir a vontade dele nas nossas vidas, para que nós sejamos inteiros de Deus, não é? E aí, fica aqui a nossa lição para essa semana. E semana que vem, o tio Carlos volta com uma linda mensagem. Beijo para vocês, um abraço e até mais! Tchau!